Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma passagem em que Jesus ensina as pessoas por meio de uma parábola chamada Parábola do Semeador. Então vamos começar. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas, e ele dizia: escutem, certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caíram num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por uma semente. E Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E continuou: o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Ele está falando das sementes que elas caíram e os passarinhos vieram e comeram essas sementes. E Satanás é assim também. A mensagem chega, a gente ouve, mas logo elas são retiradas de nós, porque o nosso coração está muito cheio de coisas ruins e logo Satanás rouba essas mensagens do nosso coração e elas não frutificam. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde haviam muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria, mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nela. Então tem pessoas que elas escutam a mensagem de Deus, elas até entendem a mensagem de Deus e elas se alegram com a mensagem de Deus, só que elas não vivem a mensagem de Deus porque aquela mensagem não criou raízes no coração dela. Então, para ela, pode fazer sentido naquele momento, mas quando ela realmente precisar, ela não vai sentir nada de diferente, porque ela não criou nenhum tipo de raiz. São uns tipos às vezes, de pessoas que elas escutam, mas elas não colocam em prática tudo o que escutaram e simplesmente as coisas se perdem, porque não há raízes no coração dela. Elas acham uma palavra muito bela, muito bonita, mas na hora de colocar em prática, elas não conseguem, porque elas não vivem aquilo que Deus tem para a vida delas, porque elas não criaram raízes íntimas com Deus. Então, tudo isso faz com que as pessoas elas não consigam frutificar também. Assim como aquelas pessoas que Satanás vem e rouba delas essas mensagens porque o coração delas estão muito cheios de coisas ruins, essas pessoas que às vezes conseguem entender a palavra, que acham uma palavra muito bonita, mas não vivem, elas também não frutificam, porque elas não têm raízes. E para frutificar, uma plantinha precisa ter raízes profundas, não é mesmo? Bom, vamos continuar. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. É o que acontece, né, com essas pessoas que não têm raízes profundas com Deus, não têm raízes íntimas com Deus. Quando as atribulações chegam, como foi colocado o sol, né, é uma atribulação para as plantas. Mas quando chegam as coisas ruins, essas pessoas que não têm raízes profundas com Deus, elas vão morrer, elas vão abandonar a palavra. Não morrer no sentido, tipo, elas vão morrer, mas o espírito delas vai abandonar a palavra de Deus e elas vão voltar ao que eram. No caso, as plantinhas morreram, porque elas não tinham raízes profundas para poder
conseguir coletar toda a água que precisava. Elas não conseguiam ficar ali e durar por muito tempo, porque elas eram rasas, qualquer coisinha poderia levar elas embora. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz frutos. As pessoas na qual a semente, de Deus, a palavra de Deus, ela entra, mas o coração dessa pessoa está cheio de espinhos, a mensagem de Deus é sufocada. Por que sufocada? Porque às vezes a pessoa está tão cheia de problemas, tão cheia de ambições, tão cheia de coisas que a sufocam mesmo, que ela não consegue levar essa palavra de Deus adiante. Às vezes isso podem ser pessoas, podem ser situações, coisas, problemas em que essa pessoa esteja passando, que vai sufocar a palavra de Deus e não deixar que essa pessoa frutifique, porque ela simplesmente vai achar os problemas dela mais importantes do que a palavra de Deus. Então essa palavra é sufocada e simplesmente esquecida. E existem, por fim, aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Então as pessoas que elas estão com o seu coração com terra boa para ser semeada pela palavra de Deus, elas vão produzir frutos. E esses frutos nada mais são do que outras vidas para Deus. Além, é claro, de elas terem uma vida muito firme, enraizada, porque em terra boa, em terra que é boa para plantio, que tem tudo correto para que a plantinha frutifique, ela dura por muitos e muitos anos e ela dá muitos e muitos frutos. E quando Deus fala de frutos, não é apenas as vidas, as almas, mas também as coisas boas que essa pessoa ela tá fazendo por outras, sabe? Então, toda essa palavra do semeador, toda essa parábola, ela tem muito a nos fazer refletir sobre como que tá o nosso coração para receber a palavra de Deus. Quando a gente vai para a igreja, como que tá o nosso coração? O solo, ele tá cheio de espinhos, cheio de plantas espinhosas que vão sufocar a palavra de Deus e não nos deixar entendê-la de forma correta, que logo a gente vai ignorá-la. Esse solo, ele tá muito raso, no qual essa palavra não vai criar raízes, ou simplesmente esse solo tá cheio de pedras, totalmente fora, e aí qualquer coisinha passa e leva. Qualquer distração rouba da gente essa palavra sem sequer a gente interpretar. A gente precisa prestar muita atenção nisso, porque às vezes a gente é enganado. Muitas vezes achando que a gente tá sim entendendo a palavra de Deus, que a gente tá compreendendo a palavra de Deus, mas na real a gente não está. Então, gente, quando vocês forem para a igreja ou ouvirem alguma palavra de Deus, se preparem antes, orem, estejam com o seu coração muito ligado com Deus, para que quando a palavra chegue, ela esteja com um solo fértil para poder frutificar. Porque não adianta a gente estar simplesmente com o nosso coração como se fosse uma beira de estrada, sem que nada ali acolha essa semente para que ela seja frutificada, ou que esteja cheio de pedregulhos e que a gente não consiga criar raízes profundas com Deus, ou que esteja cheio de espinhos e problemas no qual vão sufocar toda a palavra que Deus está tentando nos passar. A terra precisa estar boa, a terra precisa estar adubada, ela precisa estar regada, ela precisa estar completamente fértil. Por quê? Quando a palavra de Deus chegar no nosso coração, a gente vai conseguir frutificar através dessa palavra. E como que a gente faz isso? Como a gente deixa o nosso solo fértil? Através da oração, através de uma intimidade com Deus, através da leitura da Bíblia, através de escolhas que a gente faz durante o nosso dia a dia. Porque sim, todos temos problemas, mas a gente pode escolher se a gente quer focar nesses problemas ou a gente quer focar naquele que é capaz de resolver todos os problemas por nós, sem que a gente precise lutar. Deus, ele já diz
que Ele está pronto para lutar por nós, pelas nossas batalhas, e que a gente não precisa se preocupar com as coisas, porque assim como Ele veste lindamente as flores do campo, Ele também vai nos vestir, Ele também vai nos alimentar, Ele também está provendo todas as coisas para nós, assim como Ele prove as coisas para as plantas, para os animais, para tudo. Você acha que os animais ficam se preocupando? As plantas ficam se preocupando? Não, elas creem, porque elas sabem que existe o Criador. E a gente precisa também crer em Deus e ter fé que esse Criador, Ele nos ama e Ele nos provê todos os dias através do ar que a gente respira, do alimento que a gente come, da água que a gente bebe, das coisas que a gente possui, que pode não parecer pouco, que pode na verdade parecer pouco, mas que não é. Porque Deus, Ele trabalha nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. E todas elas são muito importantes para as nossas vidas. Então, a gente reconhecer isso é uma forma extraordinária de entender o amor de Deus e como Ele gosta de estar com a gente. Então, falar com Ele não deve ser um martírio. Ler a Bíblia e entender a palavra de Deus não é para ser um martírio, não é para ser um dever, mas é para ser algo no qual você faz por um amigo, por um irmão, por um pai. A gente tem que estar próximo de Deus, assim como a gente quer estar próximo da nossa família, porque Ele faz parte, sim, da nossa família, de uma família espiritual, porque Ele é o nosso Pai. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido que a palavra de Deus, ela só vai semear e frutificar quando o nosso coração estiver frutífero também. A gente precisa estar sempre preparando o nosso coração todos os dias para receber a palavra dEle, porque quando uma mensagem chegar, se o nosso coração ele não estiver pronto para receber, ela vai ser insignificante na nossa vida. E pode chegar um momento em que a gente precisaria dessa palavra, mas a gente não a absorveu. Porque simplesmente o nosso coração não estava pronto para receber uma palavra que seria tão importante, às vezes para resolver problemas ou para entender situações. Então não deixem que problemas do dia a dia, coisas que estejam acontecendo, nem nada atrapalhe esse momento de se relacionar com Deus, porque é um momento único. Quando forem orar, quando forem ler a Bíblia, pensem apenas em orar e ler a Bíblia, porque é um único momento que você pode estar ali para conversar com Deus e é uma coisa muito importante para o nosso espírito. Se o nosso coração estiver tranquilo, vocês podem ver que as coisas fluem de uma forma muito, muito tranquila também. Tudo flui como a água, como o rio. E a gente nem percebe, nem precisa se preocupar com nada, porque Deus tira de nós todas essas preocupações. Mas a gente sabe que o mundo não está bom, que o mundo não tem estado em situações tão tranquilas assim. Mas a gente não pode perder a esperança nem o controle, porque Deus também não perdeu o controle de nada. Ele está sempre no controle de tudo e a gente precisa confiar e precisa aprender a entender a palavra de Deus e a sempre deixar os nossos corações com solo fértil, para que toda palavra que seja destinada para nós, a gente consiga captar e a partir dela frutificar e criar raízes profundas de intimidade com Deus. Bom, essa foi a palavra que eu quis trazer para vocês e agora a gente vai para as nossas atividades. A atividade da semana, como sempre, vou deixar linkado aqui nos cards e no link da descrição do vídeo. Toda essa parábola para que vocês possam entender e visualizar ela de uma forma muito tranquila, porque eu acredito que às vezes vocês conseguem entender muito mais observando como que foi feito do que apenas eu aqui contando para vocês. Eu espero que tenham gostado e entendido. Um beijo e até semana que vem. Tchau!